Uma outra posição, e isso aí está batendo muito dentro daquilo que a gente tem informado há algum tempo, o Vasco busca um jogador para fazer sombra ao Felipe Coutinho, que apesar de todas as broncas do torcedor, de todas as dúvidas do torcedor, o Felipe Coutinho tem contrato até o meio do ano e goza de um prestígio gigantesco. Ser desdenhado pelo torcedor do Vasco. Eu acho que o Felipe Coutinho entregou nesse ano, talvez não um desempenho esportivo decisivo, mas o Felipe Coutinho foi o terceiro jogador a não roubar o Vasco. O jogador que mais jogou na temporada. 55 partidas, bateu o recorde pessoal dele. E isso, para mim, passa muito por respeito ao clube. E eu acho que a gente precisa ter um pouco de memória em relação àquilo que os jogadores entregam, àquilo que os jogadores dão e àquilo que os jogadores podem. Só que, é claro, o torcedor tem uma imagem do Coutinho, porque eu vivi muito isso em 2011, quando o Juninho Pernambucano voltou para o Vasco. O torcedor do Vasco tinha certeza de que toda falta ele ia fazer um gol. Só que ele já tinha 36, 37 anos. Ele não treinava todo dia, porque se ele treinasse para bater falta como ele treinava durante 10 anos, ele não jogaria, ele estouraria o músculo, como ele acabou a carreira dele com um músculo estourado. Num jogo contra o Santos, numa batida de escanteio. Vocês devem se lembrar disso. Foi o último jogo do Vasco, inclusive, logo depois o Vasco caiu. Então, eu acho que o Felipe Coutinho é um jogador que precisa ser um pouco mais valorizado, e no Vasco ele é muito valorizado. Mas é claro que talvez jogar 55 partidas na temporada tenha sido demais para ele, dele não ter conseguido segurar isso tudo. O Vasco, então, busca um outro jogador, e tem se falado muito desse jogador, desse meia, Johan Rojas, jogador de 23 anos de idade. No México, se dá como certa a saída dele, colombiano, jogador de muita qualidade técnica, comprado junto ao Envigado, clube que, né, Equidad, perdão, clube que revela muitos jogadores. Ele foi para o México, foi contratado por um clube que esteve na revista Forbes como um dos clubes mais ricos do mundo, o Monterrey. Aliás, o México tem muito dinheiro nos clubes. Monterrey, Tigres, América, todos têm muito dinheiro. Monterrey disputou agora Mundial e estava lá o Sérgio Ramos jogando no mesmo time do Johan Rojas. Só que o Rojas é um jogador, e hoje eu falei com vários companheiros, inclusive companheiras, jornalistas, que cobrem o Monterrey, o Rayados, dos clubes mais tradicionais. Não é o clube mais popular, mas é um dos clubes mais ricos, dizendo que esse jogador ele é muito bom. Só que ele tem uma situação que precisa ser explicada. Primeiro, eu até tenho um áudio aqui de um jornalista que eu vou tentar botar aí durante a semana, mas não hoje. É um áudio longo do Adal Dias, que é do Grupo Mundo do México. E eu procurei saber por que esse jogador não deu certo, cara. Porque se ele é tão bom assim, o futebol mexicano é um futebol diferente. O futebol mexicano é um futebol muito intenso, que se joga muito pelas pontas, pelas bandas, né? Esse jogador é muito parecido tecnicamente com o Carrascal, que hoje está no Flamengo. É um jogador de qualidade, é um jogador de trato de bola, que faz também os lados do campo, mas muito mais como composição, como quarto homem. É quase um Nuno Moreira, mas é um jogador de muita qualidade técnica, é um meia. Se você entrar nas redes sociais do Johan Rojas, ele está até disputando um campeonato, como se fosse um campeonato de pelada na cidade dele, dos jogadores que são revelados lá pela cidade dele, e é um espetáculo esse cara jogando. Ele tem uma habilidade, tem uma qualidade técnica. Como eu disse, foi contratado para jogar num time milionário, cujo capitão era o Sérgio Ramos, e não se adaptou ao futebol mexicano. Monterrey é uma cidade muito quente e muito fria, os extremos, né? Então ele teve dificuldade com a questão do clima, teve dificuldade porque é um clima quente e seco, né? Então é difícil dele jogar ali, ele não conseguiu se adaptar, e o futebol mexicano é muito diferente para ele. E eu perguntei ao Adal, diante disso, Adal, esse jogador se adaptaria ao futebol brasileiro? Ele falou tranquilamente, porque ele tem esse estilo de toque, de jogo curto, de jogo de habilidade. É um meia clássico, é um jogador de muito talento, que é uma pena ele não ter dado certo. Ele foi emprestado ao Necaxa, que é um outro clube tradicional do futebol mexicano, está voltando, e o Monterrey quer fazer negócio com ele. Sobre ele estar fechado com o Vasco, a informação que eu tenho é de que o negócio está bem andado. Fechado é quando assina e vem para cá, mas está bem andado.
Tem gente até que me diz, o colombiano já fechou. Mas não quero afirmar isso enquanto não tiver a confirmação plena. Tá? Como tive a época que eu entrei em contato com o Admar, perguntei do Andrés, ele disse, sim, ok. Então a gente está nessa expectativa, seria por um empréstimo, com opção de compra, da mesma forma como o Vasco está fazendo. É um jogador colombiano, vocês já devem ter percebido como o Admar tem bom contato, inclusive isso foi falado ontem pelo Emerson Rocha, pelo Amadeu, pelo nosso Ramone. Foi ele que levou para o Mônaco, quando dirigente do Mônaco, Rames Rodrigues, Falcão Garcia. Então ele tem muita facilidade de ver mercado sul-americano e ele descobriu, os scouts do Vasco, alimentados por ele, ele descobriu esse jogador. E é um jogador de 23 anos, que é um ótimo investimento. O Monterrey não vai ficar com ele e tem uma negociação. Tem o Atlético do Paraná também no bolo, que subiu a primeira divisão, mas até por conta dos outros colombianos envolvidos, eu arriscaria dizer que esse jogador dificilmente não virá para o Vasco. Pode não acontecer, se acontecer aí uma dúvida no meio de caminho. Mas, porque negócio é negócio, e volto a dizer, o Vasco está ligando com um clube milionário, que dinheiro para eles não é problema. Se eles pedirem 10 e o Vasco não der, problema é do Vasco. Então é uma situação que está em discussão, mas existe uma boa possibilidade. E o Johan Rojas viria para essa composição, para estar ali ou jogando com o Coutinho, ou no lugar do Coutinho, ou fazendo um quarto homem, ou substituindo eventualmente o Nuno, seria para essa função esse jogador. Uma outra informação que foi dada ontem pelo Emerson Rocha, foi uma informação que eu passei ao Emerson ontem, eu tenho falado aqui que o Vasco busca um atacante de perna esquerda, quer um atacante canhoto, um jogador que possa jogar. Mas o Ryan não é canhoto? É canhoto, mas joga muito mais pela direita, apesar de que esse jogador também joga muito pelo lado direito, mas joga também pelo lado esquerdo, que é o Luiz Guilherme, jovem jogador, que saiu do Palmeiras, um desses que foi vendido aí pelo Palmeiras. Ele está no West Ham, da Inglaterra, mas não está jogando. Não se adaptou ao futebol inglês. E a gente tem que ter, assim, tranquilidade quando a gente diz a questão da adaptação, porque é normal. Tá aí o Endrick, que está no Real Madrid batendo cabeça, e foi para o Lyon agora, tentando uma oportunidade. O Luiz Guilherme tem uma proposta do Sporting de Portugal, que quer o jogador. Nesse jogador, o Vasco fez uma sondagem mais direta, porque é um jogador que atinge muito o perfil, é muito jovem e é extremamente talentoso, e dentro da característica que o Vasco tem. Ele está vindo para o Vasco, ele vai fechar com o Vasco, mais uma vez dizendo, não, ninguém está dizendo isso. Mas esse o Vasco procurou, esse o Vasco buscou informação e esse o Vasco tem interesse. É um jogador dentro do perfil. Mas existe uma competição com outros clubes europeus, aí passa muito pelo empresário, pelo staff, questão de planejamento de carreira, se o jogador vai preferir ficar na Europa para girar, porque foi agora recente, ou então se ele quer voltar para o Brasil. Enfim, é uma questão em discussão, tá? Mas esse é um jogador que poderia, dentro dessa característica, cumprir essa lacuna fundamental que a gente está dando aqui de um jogador canhoto que o Vasco quer para o seu ataque. E é muito bom jogador, tá? O jogador ele é muito diferente, é muito interessante. Então estaria dentro desse perfil o que o Vasco quer. O Vasco não quer um 9? A priori não. Mas por quê? Porque o Vasco está satisfeito com o Verratti e com o GB? Não. Porque o Fernando Diniz não joga com 9. Raramente. Tem o Verratti como opção, mas se pintar alguma coisa, o Vasco não vai deixar de negociar. E tem o GB, que é uma característica muito mais próxima àquilo que o Diniz pensa de um atacante centralizado, do que vem fora, negocia, toca, e pode, o GB que agora em janeiro vai fazer uma nova ressonância para ver como é que está a situação do joelho, mas é um jogador que agradou o Fernando Diniz, ganhou confiança do Fernando Diniz, fez alguns bons jogos, foi responsável pelo gol contra o Vitória, de uma vitória importante, foi responsável por um ótimo jogo que ele fez contra o Bragantino, marcando um dos gols. É um jogador que tem qualidade, não é... Eu me lembro do GB entrando contra o Corinthians, quando o Vasco perdeu por 3-2 aqui, que, porra, foi uma irritação o jeito que o GB entrou em campo, andando. Agora não, o GB tá de boa. Parece mais consciente do tamanho dele, daquilo que ele pode ganhar, daquilo que ele pode contribuir, e talvez seja mais aproveitável dentro de uma característica. Mas a ideia é que o Vasco continue jogando da maneira como estava. Com o Ryan flutuando por dentro, o Andrés, o Nuno chegando, o Coutinho chegando, talvez o reforço mais à frente seja muito mais para dar esse tamanho. Mas não impede do Vasco contratar
atacantes, além do Luiz Guilherme. E a informação do Brenner, atacante que o Vasco buscou a informação e sim tem interesse, é uma situação muito possível. O Brenner, a gente trouxe inclusive ontem o depoimento dele recentemente, falando sobre a TNT Esporte, sobre o Fernando Diniz, a admiração que ele tem pelo Fernando Diniz, e mais do que a admiração que ele tem pelo Fernando Diniz, vamos trazer para a realidade. Porque eu também tenho admiração pelo Fernando Diniz, mas nem por isso o Diniz vai me levar para o Vasco para jogar, né? A gente pode dizer, olha, vamos falar que a gente tem admiração, porque aí o Diniz de repente contrata a gente. Não, não é assim. O Brenner é um jogador que foi muito potencializado no São Paulo, mas para trazer para uma realidade, ele não deve ficar nos Estados Unidos, no Cincinnati. Então, tem uma possibilidade dele ficar mais facilitado em relação a caminho para vir para o Brasil. O Ramon informou isso ontem, o São Paulo está atrás, existem outros clubes, é um jogador da Udinese, da Itália, mas que, é claro, o interesse do Fernando Diniz pesa muito. Qual é a posição do Brenner? O Brenner é atacante, pode jogar pelo lado, pode jogar por dentro, pode fazer gol, pode vir atrás, tem essa qualidade, mas é uma negociação em curso. Tá fechado? Vai fechar? Não sei. Quando tiver informação, gente, a gente vai vir aqui e dar para vocês. Não vai ficar aqui, não, porque fulano é tal, é isso, é aquilo. Não, quando tiver informação, a gente vai trazer para você. Então fica tranquilo em relação a isso. E se alguém der a informação primeiro, ok. O importante é que feche e que você fique feliz aí com a contratação ou não do Brenner. Essa é a situação do Brenner. Ontem se falou muito, e eu vou apenas dar uma opinião sobre esse rapaz no Vasco. A única coisa que eu posso dizer a vocês é o seguinte: o Arias é um cara que tem, aí sim, uma relação muito próxima ao Fernando Diniz e foi diretamente responsável pela vinda, por exemplo, do Andrés Gomes. Cara que é da mesma cidade do Andrés. E o Diniz fez uma consulta e perguntou: John, e aí? O cara disse: ó, pode levar que é bom. Então, uma relação muito próxima do Diniz com o John Arias, que foi um dos grandes artífices do Fluminense, campeão da Libertadores em 23. Não tenha dúvida. Jogador de altíssimo nível. Cheguei a dizer aqui, 23, 24, para mim, foi o melhor jogador do Brasil, jogando bola pelo Fluminense. Agora, é um jogador viável para o Vasco? Cara, assim, é muito difícil a gente falar as coisas para o torcedor do Vasco, e principalmente para o torcedor do Vasco, porque o torcedor do Vasco é um torcedor muito machucado, sabe? Um torcedor que apanhou demais, cara. É um torcedor que apanha demais, é um torcedor que sofre demais. E eu fico com uma dó, cara. Eu não gosto de ficar... Por isso que quando eu falei a coisa do camisa 8, é porque a fonte ou as fontes dizem, cara, a gente quer um jogador para essa posição, a gente está buscando, o papo adiantou, o cara gostou da proposta, a gente está conversando. Opa, não vou deixar de dividir isso com o meu público. A situação do Arias, o que eu posso dizer a vocês hoje, porque isso também me foi falado, é que tenhamos paciência. Vamos esperar o andar da carruagem, tá? Não dá para dizer que o Vasco não tem interesse no John Arias. Só um louco para dizer que não tem. Agora, é uma negociação dificílima, porque existem outros clubes interessados, se fala do Palmeiras, se fala do Flamengo, se fala do Cruzeiro, clubes com bala. O Wolverhampton teria que liberar. E por que liberaria por empréstimo para o Vasco? Se tem algum molho aí por trás, se tem alguma costura aí por trás, se tem alguém ajudando por trás, se tem alguém que quer fazer isso para poder, né, espizinhar alguém, não sei. Mas o que me foi falado é: tenha paciência. Então eu vou falar a mesma coisa para você. Tenha paciência. Não crie uma expectativa gigantesca. Não crie uma expectativa, enorme. Mas eu estou dizendo aqui, vou até tirar a fotografia do Arias aqui para falar na boa para você. Porque isso me machuca muito, sabe? Quando eu leio as pessoas que falam, e eu não deveria ser assim não, mas eu acho que é do meu signo, cara. Eu sou pisciano, eu sou muito sensível para certas coisas. Quando as pessoas falam, o Flávio fala isso,
porque o Flávio erra, porque o Flávio... Primeiro, que a opinião de muita gente que fala é muito por conta disso aqui. É dor de cotovelo, porque não tem um terço daquilo que, modéstia à parte, eu consegui fazer com 40 anos de profissão. Não tenho 4 anos nem 4 meses, tá? Então, e entendo, porque como eu falei em 2019, quando eu dei a notícia do Vanderlei Luxemburgo, a primeira notícia aqui no canal, muita gente falou, pô, esse cara é maluco, quem é esse cara? Porque eu sou de uma geração antiga. E as pessoas me viam, pô, quem é esse coroa aí? E no dia seguinte o Vanderlei assumiu, o Vanderlei inclusive entrou do museu lá do Pacaembu, falando, não tenho nada, porque não sei o quê, para o Flamengo. Acho que era o Flamengo, alguma coisa assim, e veio pro Vasco. Tá? E ali, as pessoas passaram a olhar, opa. E o canal Atenção Vascaínos, nesses 6 anos, eu me orgulho muito de todos os profissionais e do trabalho que a gente faz. E não estou aqui para medir, nós demos 10 notícias, 20 notícias, 30 notícias, 40 notícias, e a gente tem mais furo do que os outros. Então, a gente faz um trabalho. A gente procura ser sério naquilo que a gente faz. E essa época do ano, como o meio do ano, são 2 épocas horrorosas. Eu detesto essa época. Porque fica esse monte de especulação, fica esse monte de bobagem falando que não sei o quê, e aquilo, porque eu fiz isso, porque eu deixei... Cara, na boa, não vou entrar. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.